Saudações a todos, bem-vindos a esta conversa com o engenheiro Álvaro Carmo Vaz, neste encontro onde vamos falar do seu percurso académico, sobretudo como professor, não é? E também sobre as publicações de 2 livros, Um Rapaz Tranquilo e Aqui a Ópera. Bem-vindo, engenheiro. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao Celso e à Fundação Fernando Leite Couto. Sinto-me muito honrado. Muito obrigado. Bem, estas conversas surgem porque é a nossa vocação como Fundação contar histórias através das mais variadas formas artísticas, não é? A música, as artes plásticas e hoje através dos livros, reconhecendo o seu mérito e o seu percurso na academia como professor, já praticamente a fechar um ciclo de 50 anos, temos aqui uma singela oportunidade de lhe prestar uma homenagem por esse percurso. E vamos começar pelo engenheiro, para perguntar ao engenheiro que já está reformado, já como professor catedrático, depois destes 48 anos de atividades, primeiro na antiga Sociedade de Estudos Universitários de Moçambique, depois a Universidade de Lourenço Marques e hoje a Universidade Eduardo Mondlane, que é especialista em hidrologia e gestão da água. E foi o primeiro bastonário da Associação da Ordem dos Engenheiros de Moçambique entre 2004 e 2010. Perguntando ao engenheiro sobre a situação de água, no caso, água para o consumo humano na região sul, tendo em conta este boom das zonas de expansão no Grande Maputo, na zona metropolitana, estamos a falar da Matola, de Boane, da Manhissa e de Marraquém. Como é que o engenheiro olha para os que ficaram com esse dever? O que é que lhes espera? Bom, o problema da água nunca é um problema muito fácil de resolver, sobretudo numa zona. Esta zona sul de Moçambique é uma zona com características de semiárido, até de árido, nas regiões mais interiores das províncias de Gaza e Inhambane. Aqui a nossa cidade, já no tempo de Lourenço Marques, tinha dificuldades, e é quando a instituição que na altura respondia não só pela água como pela eletricidade, eram os serviços municipalizados de água e eletricidade, mas era uma empresa municipal muitíssimo forte, concluiu que era necessário fazer-se uma barragem para garantir o abastecimento de água a Lourenço Marques, e portanto foi essa a ideia que depois da independência prevaleceu e que foi a barragem dos Pequenos Libomos. Esse foi um projeto fundamental e que foi construído em condições extremamente difíceis, porque a sua construção começou em 1982 e acabou em 1988, portanto, atravessando talvez os anos mais difíceis da guerra que nos assolou. Portanto, foi de facto as pessoas que fizeram aquela barragem, os que estiveram lá e construíram, os que planearam, os que acompanharam, foram de facto pessoas excepcionais por causa das condições extremamente difíceis em que ela se fez. E é a barragem dos Pequenos Libomos que durante estes anos todos tem garantido aqui o nosso abastecimento de água. Mas nós também depois, com os estudos que fizemos, já há muito tempo que tínhamos alertado que era preciso reforçar a fonte. Sim. E nesse aspecto, a grande solução é a barragem da Moama Major, cuja construção se iniciou e por problemas diversos ficou em suspenso, mas que eu espero e desejo que seja retomada. Porque esta solução agora da Curumana é uma solução provisória. A barragem da Curumana foi construída também no tempo da guerra, lá está outra barragem construída em condições talvez ainda mais difíceis do que Pequenos Libomos, mas ela foi construída fundamentalmente para a agricultura. E, portanto, esta é uma solução
porque a barragem da Moama Major se tem vindo a atrasar. Mas é uma solução provisória, é uma solução que não dá para muitos anos e portanto, isso é fundamental. É evidente que, no caso da barragem da Moama Major, fez-se uma coisa, no caso da barragem dos Pequenos Libomos, fez-se algo muito, muito bem feito, que é, primeiro, garantir a fonte, depois expandir a estação de tratamento de água, para aproveitar a maior quantidade de água que ficava disponível, e, finalmente, expandir a rede. Sim. Portanto, destas coisas da água, no abastecimento, é preciso ir sempre, vamos dizer, da fonte até ao consumidor. Sim. No caso dos esgotos e da drenagem é ao contrário, a gente parte do consumidor e tem de garantir que ela chegue até ao seu destino final. Mas um dos erros que é sempre preciso evitar é expandir a rede, portanto, dar a promessa de mais água quando não temos as fontes garantidas. Okay? E pronto, é isso. Não é? Agora, os atuais gestores têm sempre de garantir este balanço entre a fonte, que é a disponibilidade de água, e aquilo que vão prometendo aos consumidores quando expandem a rede, não é? Porque senão acontece, como é em alguns pontos do país, em que de facto há as redes, há os fontanários e não há água, não é? Porque não há água suficiente. Sim, então é um bico de obra para quem fica... Quem vai gerir, é sempre, até porque são investimentos volumosos, não é? Portanto, exigem muitos e muitos anos, não só para se fazerem os projetos, mas para conseguir obter os financiamentos, não é? Portanto, trabalhar nos pacotes financeiros e ter com os financiadores que nos possam ajudar em condições favoráveis, porque de facto o custo de produção acaba por ser elevado, mas aquilo que os consumidores podem pagar em muitas situações é mais reduzido, não é? Portanto, tem que se fazer um esquema de recuperação desses investimentos que tem de ser muito bem pensado. Muito obrigado, engenheiro. E virando as baterias agora para o escritor que está com 2 livros na praça e muitos mais ainda por vir. Para um ano, faz 60 anos que a família chegou a Lourenço Marques. Vai fazer 60 anos. Veio cá com a família, ainda muito novo, não é? Na adolescência. E depois abraça a academia, primeiro os estudos, não é? Universitários. E são momentos de turbulência. A invasão rhodesiana, a guerra colonial, antes da invasão rhodesiana, depois a guerra de desestabilização, um sem número de acontecimentos. Sim. Como é que é possível ter um rapaz tranquilo nesse contexto? Pois, de facto, foram períodos... Um rapaz tranquilo acaba por ser dividido, não é? Ele está estruturado em 3 períodos, não é? Portanto, tudo aquilo é uma sequência que vai desde 1966 a 1992, mas há um período que antecede a independência, que é um período interessante, porque era difícil, mas era da luta de libertação, mas aqui na cidade, na camada jovem, era sobretudo o envolvimento contra o fascismo, contra o colonialismo, não é? Portanto, essa consciência nacionalista que se vai desenvolvendo muito entre os jovens e é particularmente dramática nos jovens de famílias portuguesas, portanto, eles próprios de origem portuguesa, e que tiveram, na altura da independência, que fazer uma opção que foi uma opção difícil, não é? Porque muitas das famílias, a grande maioria das famílias portuguesas abandonou Moçambique de imediato ou passados poucos anos, e esses jovens ficaram e acabaram por dar uma boa contribuição. Portanto, há ali num rapaz tranquilo essa primeira fase até a independência, há a segunda fase, digamos, do grande entusiasmo, do grande empenhamento nos sonhos, não é? Portanto, aqueles anos... que eram os anos com Samora Machel, não é? Que era uma figura carismática e que se tornou um verdadeiro ícone, e depois começa a guerra, não é? E digamos, esse primeiro período
esse primeiro período pós-independência que termina com a morte de Samora Machel. E depois temos os anos a seguir até aos Acordos de Paz de Roma. Portanto, quando se chega aos Acordos de Paz é de alguma forma um renascer da esperança de um país, enfim, mais normal, mais justo, não é? Que a guerra tinha impedido. De 92 para 2022 é o livro que sai no próximo ano. Um rapaz tranquilo tem, digamos, estas três partes que eu falei, o antes da independência, a primeira década a seguir à independência até a morte do Samora, e depois o período até aos Acordos de Paz, são as partes desenvolvidas, mas depois tem um curto epílogo que se passa em 2016. Esse epílogo, de alguma forma, contraria essas ideias, porque todos esses três períodos são períodos que em algum momento têm um sonho. O primeiro, portanto, antes da independência, é o sonho exatamente pela independência. O segundo é o sonho de se construir o país socialista, aquele país de que Samora falava, não é? E o terceiro é, com os Acordos de Paz de Roma, chegar-se a essa possibilidade de reconstruir o país, de se tornar um país normal, um país em que as pessoas pudessem, de facto, beneficiar de todo o potencial que Moçambique tem. O epílogo, de alguma forma, não vou dizer que desmente, mas mostra que muitas vezes os sonhos acabam por não se concretizar, não é? Portanto, nós em 92 voltamos a sonhar, mas como é que estamos em 2016? E agora podemos perguntar como é que estamos em 2021, não é? Ou como é que estaremos em 2022? Pois, são muitas perguntas. E como é que foi a sua carpintaria? Como é que montou a sua oficina para escrever este Rapaz Tranquilo? Pois, eu toda a minha vida fui professor, investigador e engenheiro. Portanto, não me passava pela cabeça, não é, chegar aos 60 e muitos anos e ir escrever um romance. Houve uma motivação para escrever um Rapaz Tranquilo. E a motivação foi exatamente o de achar que havia aqui toda uma geração de jovens, não é, que eram anteriores à geração do 8 de Março, mas que tinha também lutado contra o colonialismo, tinha lutado pela independência, a seguir a independência se tinha empenhado fortemente e tinha dado uma boa contribuição, e que essa geração estava a ficar esquecida, não é? E todos nós estávamos a avançar na idade e nada ficava registado. E o pior é que aquilo que se tinha passado nesses anos 60, 70 e 80, portanto até os Acordos de Paz, estavam a desaparecer da memória das novas gerações. Novas gerações estavam a ignorar esse passado recente de Moçambique. Portanto, essa foi uma motivação. Mas da motivação até ser capaz de escrever vai uma distância muito longa. Não basta ter uma boa ideia para isso se materializar. Eu não tinha nenhuma experiência de escrita literária. E aqui, como é que isto surge? Eu queria contar esta história e, portanto, recolhi imensa documentação, li muitos livros, não é? Para sedimentar aquilo que tinha sido já da minha própria experiência. E fui aos arquivos, não é, que em Moçambique, em Portugal, porque queria que tudo fosse factualmente rigoroso. Mas depois tinha aquela quantidade enorme de informação e dizia, agora o que é que eu faço com isto? E então que surge a ideia de um romance, não é? Portanto, com esses dois protagonistas, não é? Esses dois jovens, o Pedro e a Guida, que servem de fio condutor para se apresentar, digamos, ao fim e ao cabo, o pano de fundo é esta história recente de Moçambique vista pelos olhos de jovens, não é? Que depois acabam até por ter percursos separados durante grande parte do romance, a verem e a viverem e a participarem naquilo que foi Moçambique a seguir a independência. E, enfim, para minha agradável surpresa,
Um Rapaz Tranquilo, o romance, foi muito bem recebido, não é? E, portanto, foi uma grande satisfação, porque era uma estreia literária. E aqui tenho que agradecer enfim, as 3 pessoas que leram o livro antes e que deram contribuições, e tenho que agradecer em grande medida ao Nelson de Saúde, o editor da Marimbique, não só por ter aceitado editar o livro de um desconhecido, de um amigo, mas desconhecido, como por ter ajudado a que o livro ficasse melhor. O Nelson deu sugestões valiosíssimas, não é? E que eu digo que tornaram o livro melhor, não é? E nesse papel de editor, enfim, o Nelson merece de facto o meu grande muito obrigado, não é? E pronto, e foi isso. O Rapaz Tranquilo depois fez o seu percurso, e uma das coisas eu pensei, isto é um livro que vai ser lido e provavelmente vai ser apreciado por gente da minha idade. E uma das boas surpresas que eu tive foi ver muitos jovens a virem falar comigo, a dizer que tinham gostado de ler, porque não sabiam muita daquela coisa. Não sabiam muito daquilo. E, portanto, gostaram de ler porque também ficaram mais sensibilizados por aquilo, digamos, que nós passamos. Não é? Foi isso. Portanto, foi essa... Valeu a pena. Valeu a pena, claro que valeu a pena. Não é? Este é um livro, de alguma forma, um livro de testemunho, é um romance, e eu fiquei satisfeito. Não é? Quem é que não gosta? O Eugênio Lisboa tem uma expressão muito engraçada, não é? Que ele diz: um autor gosta de ser gostado, não é? Esse foi o meu caso. Sim, o livro está a ser um grande sucesso, porque já está na 2ª edição. A primeira esgotou em pouco tempo, a segunda, mesmo com as contingências pandémicas e etc., está a circular, e há muita juventude. E penso que esta luta contra a amnésia social e a condução que o autor faz do texto nessa linha cronológica ajuda-nos a combater esta amnésia que nos vem assolando como sociedade. Pois. Há aqui, digamos, dificuldades de toda a ordem, mas que acabam por afetar sobretudo os jovens, não é? Os jovens, mesmo os que vão para a universidade, têm condições difíceis, e o que é que acontece? Eles não são todos, obviamente, ainda bem que não são todos, ainda bem que há muitas exceções, e ainda bem que há muitas instituições, como a própria Fundação Fernando Leite Couto, que tentam lutar contra isso. Mas uma boa parte dos jovens não tem acesso fácil aos livros, e por isso não chega a ganhar hábitos de leitura. Uma das coisas que a mim me afligia enquanto eu era professor na universidade era ver tanto jovem que chegava à universidade e não tinha lido nada. Não tinha lido nada, não do ponto de vista dos manuais da física ou da química ou da matemática, mas não tinha lido nada que fosse um livro de ficção, um romance, um livro de poesia ou uma peça de teatro. Liam extratos, não é? Aqueles que vêm nos livros de português, mas não o livro. Não é? E um extrato é apenas para criar apetite para ler o livro. Não é? Sim. É usado para ensinar, enfim, a língua, mas basicamente serve como um incentivo. Sim. Mas esse hábito ainda não está criado, não é? E, portanto, essa é uma batalha muito importante. E eu digo, os jovens que não leem perdem muito, perdem em duas frentes, digamos assim. A primeira, do ponto de vista prático. Quem não lê também tem dificuldade de escrever. E eu notava, a certa altura, nos estudantes de engenharia, que o vocabulário deles ia-se restringindo. Como eu dei aulas muitos anos, não é? Depois da independência,
eu já estava a dar aulas em 1971 e depois continuei depois da independência e, portanto, até 2019 foram quase 45 anos pós-independência. E, portanto, vi que, nesse aspecto, houve uma regressão, houve uma evolução negativa. O vocabulário dos estudantes de engenharia foi se tornando mais limitado. E, a certa altura, eu dei por mim a eliminar palavras menos vulgares das perguntas dos testes ou dos exames, porque muitos estudantes tinham dificuldade, se a palavra não era uma palavra corrente, tinham dificuldade em perceber a própria pergunta. E isso, obviamente, resulta desta pouca leitura. O outro aspecto, e tão ou mais importante ainda, é... Eu tenho imenso prazer na leitura, não é? Eu leio desde criança e tive essa sorte. Eu vivi sempre, desde criança, em casas onde havia muitos livros, não é? E, por exemplo, quando eu andei aquilo que era o antigo terceiro ciclo do liceu, que eram os últimos 2 anos, os pré-universitários, os livros, como os filmes, eram tema de conversa. Portanto, nos intervalos falava-se de livros. Se tínhamos uma borla, se havia um professor que faltava, os livros eram um tema habitual, corrente de conversa. E claro, quando cheguei à universidade, então, muito mais. Não é? Nós estávamos muito envolvidos na Associação Académica de Moçambique. A Associação Académica de Moçambique tinha uma bela biblioteca, ela própria. Não é? Então... e o que é que os livros dão? Os livros dão-nos outros mundos, não é? Eu acho que os livros, enfim, é aquela frase feita, não é? Em vez de nós vivermos uma vida, vivemos 1000 vidas, não é? E vivemos 1000 vidas no passado, no futuro, noutros planetas, não é? Portanto, o livro é de facto uma coisa, o livro de ficção é uma coisa extraordinária. E a poesia também, não é? A poesia toca-nos, não é? A poesia toca-nos cá dentro, não é? Se soubermos ler, se tivermos essa apetência para ler. De forma que eu acho que é uma perda enorme nas duas frentes, não é? No prático, até na profissão, e nesta possibilidade digamos, de sem sair de casa, andar a viajar por outros mundos e outros tempos. E essa viagem pode ser proporcionada por referências, não é? Havendo referência a nível dos livros do ensino secundário, sobretudo, que é a fase de transição. Exatamente. Para o pré-universitário, havendo livros de leitura obrigatória, que é uma coisa que recorrentemente o engenheiro tem falado nas nossas conversas, que falta-nos isso. Falta-nos... Eu não vejo porque é que nós não temos aquele mínimo de livros de leitura obrigatória. No tempo colonial havia, e nem todos gostavam de ler, mas tinham que fazer esse esforço, não é? Portanto, a gente tinha as pupilas do Sr. Reitor, do Júlio Diniz, a Cidade e as Serras, do Essa de Queiroz. Depois, já no ano seguinte, tínhamos o Frei Luís de Sousa, do Almeida Garré, que é uma peça fabulosa. Tínhamos as lendas e narrativas do Alexandre Herculano. Chegados ao 5º ano, eu acho que, enfim, os livros que nos propuseram ou que nos tornaram obrigatórios foi uma escolha muito infeliz, porque era o Alto da Alba de Gil Vicente. Gil Vicente tem coisas divertidíssimas, mas eu nunca poria miúdos do antigo 5º ano do liceu, portanto, miúdos de 13, 14 anos, a lerem o Alto da Alma, não é? E o Camões eram os Lusíadas, não é? E eu, naquela altura, odiei os Lusíadas e fiquei encantado com a lírica de Camões, com os sonetos, não é? Que era uma coisa absolutamente fabulosa. Mas os Lusíadas, eu só muito mais tarde, não é? Já tinha, sei lá, 30 anos, é que voltei a pegar nos Lusíadas e aí sim, aí li os Lusíadas de outra maneira. O próprio Essa de Queiroz, não é? Eu acho Os Maias um romance absolutamente extraordinário, mas não é um romance, na minha opinião, não é um romance para ser lido aos 14, 15, 16 anos. Pode ser lido, mas para de facto vermos toda a riqueza que é um romance como Aos Maias, exige uma outra maturidade. Portanto, os livros também dependem da própria evolução das pessoas.
Mas nós aqui temos uma literatura moçambicana tão rica, não é? E que tem produzido em poesia, em prosa, que é facílimo arranjar 8, 10 livros de leitura obrigatória e até fazer edições. Por exemplo, o Ministério da Educação poderia ter esta grande vantagem da economia de escala. Sim. Podia fornecer às bibliotecas de números suficientes de exemplares, e só a falar de escolas do ensino secundário são para cima de 700. Sim. Não é? Portanto, isso até ajudava as próprias editoras, não é? Mas sobretudo dava esse acesso. Não é? E é facílimo. O Celso e eu rapidamente punhamos aqui uma dúzia de livros bons para essas idades, não é? Tanto romances como poesia, não é? Contos, não é? Okay. Contos, temos a tradição desde o João Dias com o Godido, não é? E o Luís Bernardo, Nós Matamos o Cão Tinhoso, portanto. Por aí mesmo, gostava de desafiar o engenheiro a apresentar uma lista, né, que fosse de improviso, dos 20 autores imprescindíveis moçambicanos. Bem, Godido, já temos o Godido, Luís Bernardo, Orlando Mendes. Não, claro que há os clássicos, não é? O João Dias, até pelo efeito histórico, o Luís Bernardo Onduana, o Orlando Mendes, que escreveu a portagem, os poetas, não é? A Noémia de Sousa, o Craveirinha, o Knopfler, a Glória de Santana, mas até podíamos ir buscar outros mais antigos, não é? Isto é uma coisa engraçada que, por exemplo, na Europa, tanto faz ser o Reino Unido como a Itália, que tem, digamos, uma história cultural bastante mais longa e mais vasta do que aquela que nós temos, que somos um país novo, não é? Sim. Mas, por exemplo, em Londres tem centenas e centenas do que eles chamam as placas azuis. E as placas azuis o que é que são? São nomes da cultura, não é? Da cultura antiga, da cultura moderna, que, por períodos mais longos ou mais curtos, viveram em Londres. E, portanto, nós encontramos o maestro que viveu nesta casa, o Vladimir Lenin, que viveu naquela casa durante uns tempos, não é? Ou o Karl Marx, ou os escritores norte-americanos. Não é? E, portanto, há esta preocupação não só de homenagearem os seus, mas de homenagearem os outros, que sejam grandes nomes, mas que estiveram por ali. Nós, de alguma forma, excluímos, não lembramos, não é? Temos uma visão nacionalista extremamente estreita, não é? Que nos leva a não... A só olhar para um dentro imediato. Para um dentro pequeno, não é? Porque é que nós não havemos de homenagear uma grande figura como o Eugênio Lisboa? Foi uma figura muito importante aqui em Moçambique. Nós tivemos, é verdade que ele se foi embora aos 17 anos, mas ele nasceu na ilha de Moçambique, o Alberto Lacerda. O Alberto Lacerda é um dos grandes poetas a nível mundial. Não é? Portanto, é uma daquelas grandes figuras. Portanto, nós podíamos usar tudo isso até para a nossa publicidade. Mas, além dos antigos, há digamos, toda uma geração que surge depois da independência, não é? Aqui não vou aqui na Fundação Fernando Leite Couto lembrar que há o Mia Couto, não é? Mas o Mia Couto é digamos, um nome que é conhecido e que é amado em sítios muito distantes e muito afastados até da nossa realidade, porque também, por vezes, temos esta visão muito estreita de que temos que falar só daquilo que nos rodeia, não é? Ora não, um escritor como o Mia Couto está a falar desta realidade moçambicana e ele é lido e conhecido e é amado por gente de realidades outras completamente, não é? Portanto, a literatura é muito universal. Se aquela obra é boa, é
é boa em qualquer parte. E nós temos aqui, tivemos, digamos, os poetas mais da poesia de combate, sim, mas tivemos depois, nos anos 80, não é? Primeiro, eu estou-me a lembrar de vários poetas, não é? O próprio Miyakoto, o primeiro livro dele é o Reis de Orvalho, que ele publica em 1983, e que é uma poesia intimista, não é? Portanto, uma poesia diferente daquilo que era a poesia de combate. O Patraquim, não é? O Patraquim, desde o primeiro livro, desde o Monção, que é uma edição do Instituto Nacional do Livro e do Disco, para aí de 81, o Eduardo Viegas, uma série de grandes escritores. Sim, o Sebastião Alba, que António Carneiro Gonçalves, que é um poeta extraordinário, não é? O outro, que infelizmente faleceu num acidente de viação, e prometia imenso, mas que tem aqueles contos, o Carneiro Gonçalves, não é? Portanto, a escolha aqui é enorme, não é? Para mim, a literatura moçambicana é uma das nossas grandes áreas, não é? Uma das coisas mais valiosas que nós temos. Portanto, não é difícil. E mais, está constantemente a renovar-se. Quando pensamos que, olha, isto secou, não, aparecem novos valores, não é? Só na prosa, e sobretudo, eu acho, sobretudo na poesia, não é? Então, aí estamos de facto muito bem, apesar das dificuldades todas que há aqui com o livro, não é? O livro, para ser publicado aqui, é caro, portanto, temos que arranjar sempre patrocínios que ajudem, e a outra coisa é vende-se relativamente pouco, não é? Sim, a circulação, o ambiente. E mais, estamos a falar de Maputo, porque se nós vamos para fora de Maputo, a Beira já é muito mais restrito, e depois para Nampula, Climana, é quase um deserto, não é? E de facto deve ser uma aflição. Jovens que querem ler e não têm acesso, não é? É daquelas áreas em que temos que investir. Fica também um recado e um desafio para nós, como fundação, para trabalhar nesse sentido. E desta saltamos para o novo livro, recordando aqui um personagem, Augusto Apolinário das Mercês, do Perpétuo Socorro Pérez de Sousa. O doutor Apolinário, que fez a célebre pergunta que dá título a este livro. Então, aqui a ópera. Aqui a ópera. Então, é um grande personagem, como tantos outros, o tio Chico, que povoam este livro. Como é que surge a ideia de fazer este segundo livro? Bom, o que surgiu primeiro foram histórias. Eu, talvez com a embalagem de Um Rapaz Tranquilo, continuei a escrever uma série de histórias, e algumas das histórias até com base na minha experiência, na minha infância em Goa. Sim. E fui escrevendo, e às tantas já tinha uma série de histórias escritas. E então é que pensei que isso podia dar um livro interessante. E este livro, as histórias não foram escritas pela ordem em que aparecem neste livro, porque no Aqui à Ópera as histórias aparecem arrumadas cronologicamente. De alguma forma, não é um livro autobiográfico, assim como O Rapaz Tranquilo também não é, embora reflita muito a minha experiência. O Pedro num Rapaz Tranquilo, é um personagem que tem muitos pontos de contato comigo, não é? Porque também é um engenheiro civil, também estudou no Liceu Salazar, também fez uma carreira na universidade, mas isso é meramente porque... O Pedro não está aqui nesta sala. Eu não tenho muita imaginação e, portanto, fui buscar alguém. Aliás, para mim, em termos de criação de personagem, aquela que eu me orgulho é a Guida, que eu acho que também é uma grande personagem.
Então, estas histórias refletem o meu percurso biográfico, portanto, a minha infância em Goa, depois a chegada aqui a Lourenço Marques e os anos de liceu, não é? O despertar da consciência nacionalista, não é? Na luta, e depois o período da independência, com Samora, e também com os choques, não é? Fala-se, uma das histórias fala, por exemplo, dos campos de reeducação e da Operação Produção, portanto, coisas que nos traumatizaram, não é? A questão das chicotadas, dos fuzilamentos, foram coisas que, para a minha geração, foram muito dolorosas, traumáticas, não é? E depois dos Acordos de Paz de Roma, que era onde terminava Um Rapaz Tranquilo, portanto, metade do livro, metade das histórias do livro passam-se depois dos Acordos de Paz de Roma. E isso vai, digamos, até ao tempo atual, porque a penúltima história ainda fala, aliás, é uma história passada em tempo de pandemia. O Sexo Fraco é uma história passada e marcada pela pandemia, até pela personagem central dessa história. Aqui nas histórias, muitas delas recuperam os protagonistas de Um Rapaz Tranquilo, não é? Portanto, o Pedro e a Guida regressam, e pronto, agora vamos ver como é que este livro é recebido. Eu sou amigo do Luís Carlos Batraquim, e o Luís Carlos Batraquim mandou as suas notas e eu pedi-lhe, eu vou pôr isto na introdução ao livro, e acho que é um bom começo do livro, é começar por ver a nota do autor com a conversa do Batraquim. Então, é um livro diferente, não é? Porque obviamente é um livro de pequenos contos, livros de histórias, e um livro de histórias, não é um romance todo ele como era Um Rapaz Tranquilo, mas enfim. Mas é um livro valioso e belíssimo, até pela ilustração da capa, porque também continua a preencher esse vazio a nível das referências para os novos e jovens autores, e também para gerações, sobretudo, muito mais novas, que não conhecem bem a história do país. E sinto que também, neste segundo livro, reconciliou-se com um episódio que fazia falta no Rapaz Tranquilo, que era a morte do pastor Manganhel. Sim. Há histórias, tanto no Rapaz Tranquilo, mas sobretudo aqui neste, que são duras de escrever. Quer dizer, em que eu queria escrever e ao mesmo tempo gostava-me a escrever. E eu imagino que elas também sejam duras de ler, não é? E aquilo que se passa com o pastor Zedequias Manganhel é de facto doloroso, não é? Porque relembra os tempos das perseguições, das prisões, das torturas feitas pela PIDE, não é? Dos assassinatos, não é? Tudo isso corporizado naquela figura do Zedequias Manganhel, não é? E nessa história eu conto. Nós tínhamos aqui o Cineclube. O Cineclube era uma organização muito importante, não só porque passava filmes que não passariam num circuito normal, e muitos deles eram, por exemplo, das cinematografias dos países do leste, não é? Da União Soviética, da República Democrática Alemã, da Checoslováquia, mas era também, isso realizavam-se, as sessões realizavam-se no sábado à tarde, no Cinema Dica, atualmente é o Cineteatro Gilberto Mendes, e era um ponto de encontro, enfim, da intelectualidade, e no tempo colonial essa intelectualidade era, na sua grande maioria, contra o governo, contra o regime colonial. E depois tudo isso aumentou muito com os estudantes universitários. Eu lembro-me perfeitamente, e é isso que eu escrevi na história, no intervalo da sessão do Cineclube, estar um grupo à volta do Dr. Adrião Rodrigues, um grande advogado, um homem da oposição democrática aqui a Moçambique, e ele a dizer: Zedequias Manganhel foi morto pela PIDE, foi morto à pancada. Portanto, foi daquelas coisas que eu nunca
nunca esqueci. E, portanto, são essas histórias que importa trazer. No caso de Quias Manganhela até já tem sido bem estudado, não é? Há trabalhos, há um livro editado pela professora Teresa Cruz e Silva, que é um livro muito bom. Isto aqui é mais nesta forma já um bocado digamos, da ficção, não é? Mas, de facto, o substrato da realidade está ali muito, muito presente. Sim, está bem, penso que agora resolvido esse problema, porque deve ter recebido muitos e-mails, muitas reclamações da sua caixa, dos leitores que, seguindo aquela ordem cronológica, em 72, em dezembro, a 13 de dezembro, penso eu, que foi nessa noite que o pastor Manganhela perdeu a vida e está lá. E na juventude, ainda na academia, não é, na Universidade de Lourenço Marques, sofreram assim pressões da PIDE para isso aconteceu. O que aconteceu? Nós com o apoio do primeiro reitor da universidade, o professor Veiga Simão, em 1963-64 criámos a Associação Académica de Moçambique. Mas a ideia do Veiga Simão era muito uma associação folclórica, digamos assim, uma associação que organizasse umas festas, uns bailes, umas excursões, umas garraiadas, não é? E o desporto. Não é? A Associação Académica de Moçambique tinha secções esportivas fortíssimas, não é? No basquete, no futebol, no hóquei em patins, e que atraíam também muita gente. Mas nós, a trabalhar na Associação Académica, não é? A Associação Académica, praticamente quase todos os estudantes que entravam na universidade tornavam-se sócios da Associação Académica, porque também prestávamos serviços. Não é? Havia aqueles cartões que davam desconto nos machibomos, não é? O cartão de estudante, havia os cartões que davam desconto nos cinemas, e a Associação Académica tratava disso tudo. Nós tínhamos uma biblioteca, tínhamos um grande salão onde se faziam reuniões, debates, e com o passar dos anos e com a consciencialização, a Associação Académica foi ficando, e os estudantes foram ficando cada vez mais politizados. Não é? Alinhados. As próprias excursões, não é? Faziam-se ao Bilena, a Ponta do Ouro, eram... A certa altura estávamos todos a cantar músicas revolucionárias, não é? E a declamar poemas, os poemas de Caveirinha, não é? Aquele eu sou carvão, patrão, tudo aquilo ressoava, não é? Aquele célebre poema do Rui Nogar, não é? Eu fumou suruma dos teus olhos, Ana Maria. Tudo isso ressoava muito dentro dos estudantes. O trabalho que se ia fazendo também junto de algumas comunidades, como em Matalana, não é? Com a ligação ao Malangatana, serviços médicos que se levavam com professores e estudantes de medicina, o Centro de Estudos Moçambicano que foi criado, e às tantas estava-se mesmo, a associação era, digamos, produzia muita documentação que atacava, enfim, tão abertamente quanto era possível, o regime. E, portanto, o regime começa a pressionar. A pressão era, sobretudo, exercida pelo comandante-chefe das Forças Armadas e pelo governador-geral. Não é? Portanto, a PIDE pressionava para se prender estudantes, para pôr estudantes a cumprir o serviço militar, apesar de termos adiamento. E o reitor que sucedeu a Veiga Simão, o Vítor Crespo, que depois veio a ser até em Portugal, depois do 25 de Abril, veio a ser presidente da Assembleia da República, o Vítor Crespo tinha essa ideia da independência da universidade e, portanto, servia, digamos, de proteção. Portanto, a pressão era muito grande, mas de alguma forma ele punha essa barreira. Às tantas, a pressão era tão grande que o Veiga Simão, que era, entretanto, tinha ido para Ministro da Educação em Portugal, tirou daqui o Vítor Crespo e levou para Diretor-Geral do Ensino Superior em Portugal.
E quem o substituiu foi um outro reitor, o Fernandes de Carvalho, e esse então rendeu-se completamente, não vinha já com essa missão. E, portanto, em 72 é que fecham a associação académica, os dirigentes são incorporados, são incorporados na tropa, outros são mandados para exílios internos, não é? Em sítios afastados, e isso tem um impacto enorme. Pronto, mas isso também aumentou, digamos assim, o sentimento de repulsa pelo regime, conseguimos mobilizar mais gente, e tudo isso passa-se nesses últimos 4 anos, até ao 25 de Abril, de forma que, graças a isso, conseguimos também ter muita gente que optou por Moçambique, muitos desses jovens, e que depois optaram por Moçambique e deram um bom contributo na consolidação do Estado moçambicano. Ótimo. Estamos a caminhar para o fim, só temos, penso, mais 3 minutos. Assim, rapidamente, conseguimos responder hoje em dia à pergunta do Dr. Apolinário? Se aqui há ópera, aqui uma das coisas muito boas é a vida cultural nesta cidade. Eu falo de Maputo, porque é aquela onde eu vivo, mas aqui em Maputo nós temos um desenvolvimento cultural intenso, não é? Claro que foi muito afetado pela pandemia, mas se nos reportarmos ao antes da pandemia, em termos de exposições, em termos de debates, em termos de literatura que é produzida, em termos da música, e da música, incluindo a música clássica, não é? A colunguana, com o projeto Chiquitse, tem feito um trabalho notável. Lá também a Sónia Mucumbi e a Stella Mendonça, que também criaram um conservatório. Mas o trabalho da Orquestra Chiquitse, com a atual Ministra da Cultura, não é? A Delvina Matarula, é notável, não é? Com essa miudagem, esses jovens foram crescendo e agora já estão a estudar em níveis mais avançados em Portugal, na África do Sul. É um trabalho notável, portanto, ainda não temos ópera, mas há muita coisa, não é? Em relação à pergunta do velho Apolinário, não é? O célebre. Há muita coisa. Ótimo. Estamos mesmo nos instantes finais. Muito obrigado por partilhar conosco as suas experiências riquíssimas deste longo período de trabalho na Universidade Eduardo Mondlane. Não sei se vai deixar uma nota final para os leitores, para as pessoas que nos acompanham lá em casa. Eu queria reiterar o meu agradecimento à Fundação Fernando Leite Couto, e ao trabalho que ela tem vindo a fazer. É um trabalho de grande mérito, e esperar que, enfim, esta conversa seja um pequeno estímulo para os jovens, sobretudo, lerem, não é? E lerem ficção, e lerem poesia, e lerem teatro. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Álvaro Carmo Vaz, e agradecemos a todos que nos acompanharam e que nos vão acompanhar certamente nos próximos dias. Eu espero que se deliciem com as histórias do Chico, tal como eu me deliciei. Obrigado.